Bom dia, bom dia. E aí? Quem tá aí animado, acordado da nossa saga em busca da sabedoria? Todo mundo animado aí? Hoje, dia 9 de julho. Galera, hoje começa uma segunda parte do livro de Provérbios, né? A gente já tinha falado que no capítulo 1 ao capítulo 8, ele faz um convite à sabedoria. No 9 até o 24, são ditados de sabedoria. E depois do 25 ao 31, são os comportamentos dos nobres. Então, hoje a gente inicia uma nova fase aqui no livro de Provérbios, nesse capítulo 9, tá? E aí, nesse capítulo 9, já começa da seguinte maneira: a sabedoria edificou a sua casa, talhou 7 colunas. Quais 7 colunas que são essas? A coluna da instrução, do conselho, do ensino, do entendimento, da inteligência, do conhecimento e da prudência, né? A inteligência aqui, gente, está ligada à razão, poder de decisão. O conhecimento é relacionamento e intimidade. Quando é que você vai verdadeiramente criar um relacionamento de intimidade com Deus? Quando é que você vai fazer isso? Você já faz isso? Então, a sabedoria foi lá e edificou a sua casa, ou seja, a casa dela tem 7 pilares, e são exatamente esses 7 pilares. Desses 7 pilares, se você fizer a mesma coisa, você tem o quê? Sabedoria, né? E aí ela fez o quê? Matou seus animais, preparou o vinho, dispôs a mesa, enviou servas para que anunciassem os pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos ela disse: vinde comer o meu pão e beber o vinho que eu preparei. Deixai aí sensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. O que ela fez, gente? Então ela fez um banquete. Ela edificou a casa dela, matou os animais, trouxe vinho e saiu por aí. Vinde todos comer o pão e o vinho que eu preparei. Mais uma vez, ela começa o que? O capítulo 9 com um convite. E aí ela fala: deixai a insensatez e vivereis. E vai andar no caminho da inteligência, que vai ser o que, gente? Crescer em graça, sabedoria e entendimento. É uma promessa. É uma promessa. Venha estar comigo e você vai crescer em graça, sabedoria e entendimento. Ou seja, pouco a pouco você vai chegar à sabedoria. Tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor que isso? Gente, quando eu falo que quando a gente faz esse estudo e a gente realmente se torna sábio e a gente vive a vida mais leve, isso não é de brincadeira, não. Você imagina você ter graça, sabedoria e entendimento? A sua vida se torna assim mais leve. Por quê? Porque qualquer problema que aconteça com você não vai ser aquele tamanho do que acontece geralmente. Você vai virar um solucionador de problemas. Você não vai ficar afetado por qualquer coisa. A sua capacidade de seguir adiante, de resolver as questões de forma rápida, vai ser uma coisa impressionante. É por isso que eu falo com vocês que faz sentido isso. Então, o convite é exatamente esse, né? Vou descer esse negócio aqui que eu acho que fica melhor, né?
para a gente não ficar tão fora. Então, o convite é exatamente esse, beleza? Aí ela fala assim: quem censura um movador atrai para si a zombaria, né? E quem repreende o ímpio arrisca-se a uma afronta. Ou seja, quem censura o zombador atrai para si zombaria. E quem repreende o ímpio arrisca-se a afronta. Mas, se você disciplinar o sábio, e ele vai ficar mais sábio ainda. Se você como é que fala? Se você corrigir o sábio, ele vai ficar ainda mais sábio e vai se tornar mais sábio ainda. Se você ensinar ao justo, o seu saber aumentará. Por quê, gente? Porque a pessoa, quando ela é sábia, ela não liga se alguém corrigiu ela. Ela não liga se alguém falou alguma coisa para corrigir ou para disciplinar. Ela olha se aquilo faz sentido, pega o que faz sentido e segue a vida adiante. É isso que ele faz, né? Aí ele fala: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias e anos de vida, e te serão acrescentados. Se tu és sábio, é para teu bem que o és. Mas se és um soberbo, só tu sofrerás as consequências. Olha que pesado é isso. Se você é sábio, é para o seu bem que você é sábio. Mas se você é um soberbo, só você vai sofrer as consequências. Gente, isso é muito sério. Então, querendo ou não, é uma promessa, né? E, na verdade, é aquilo. A gente colhe o que a gente planta. Se você semeia caminhos do bem, você vai colher caminhos do bem, né? O que você está semeando na sua vida? O que você está regando, né? Porque não é só colocar a plantinha, a gente tem que cuidar também, né? Não é só colocar a semente, a mudinha, a gente tem que aguar, tem que alimentar. O que você está plantando para a sua vida? Aquilo que você alimenta expande. Qual tipo de semente você está plantando na sua vida? Conta para mim. Então, o que ele está falando aqui? Quem não perdoa, vive menos, né? Quem tem excesso de peso, vive menos. Quando a pessoa é sábia, gente, parece que tudo conspira a favor dela. Ela praticamente anda sob o favor de Deus o tempo todo. Vocês já tiveram a graça de estar junto de uma pessoa sábia? Até o semblante dela é diferente. Ela parece... Falar aqui, mas não é, né? Porque não é... Ela parece um bagre ensaboado, nada agarra nela. Ela não agarra com absolutamente nada. Ela simplesmente vai lá e resolve. Ela é sábia. Então, bora, né? E na terceira parte aqui ele fala: a senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. Ela se apresenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes que seguem direto seu caminho. Quem for simples, venha para cá. Aos insensatos, ela diz: águas furtivas são mais doces, e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele, que ali há sombras.
e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Então, vem de novo a respeito das propostas, né? Você tá passando, né? Você é um viandante e simplesmente aparece alguém, né? A senhora loucura e fala, vem aqui. A água furtiva é mais doce, o pão tomado às escondidas é mais delicioso, né? E aí, meu filho, se você não tem sabedoria, se você não tem entendimento, o que você faz? Cai, igual um patinho na lagoa. Cai na conversinha. E aí, o que acontece? Você vai e se comporta como incauto. O que é isso? Uma pessoa sem cautela. Você não é cauteloso para tomar suas decisões. Você não é cauteloso para saber quem que você está acompanhando nessa vida. Você não é cauteloso para escolher as pessoas, né, as suas amizades, os lugares que você frequenta. Você não tem cautela. E aí, quando acontece alguma coisa, né, algo não sai do jeito que você quer, você fala, nossa, mas eu não entendi por que isso está acontecendo. A gente acha que não, mas a ambiência conta muito. Estar em lugares que têm práticas que não são as melhores, acaba que pouco a pouco você vai se tornando parecido com aquele lugar, né? Você vai criando padrões para a sua vida. Dependendo da pessoa com que você convive, você vai criando padrões. E isso daí é péssimo. Por isso que fala, se você anda no caminho da sabedoria, viverás. Se você vai lá e cai na conversa da loucura, você vai seguir caminhos de morte, né? Ignora ela. Ali há sombras. São caminhos sombrios. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão sem conseguir ter uma noite de sono em paz, justamente porque caiu numa conversa dessa e agora vai lá e vive num caminho de sombra. Vive um caminho de sombra às vezes porque não conseguiu se perdoar pela escolha. Vive um caminho de sombra porque tomou algum tipo de atitude e até agora não tomou providência de se dar o perdão. De entender que isso não te define. De entender que você é imagem e semelhança do Deus vivo. E não existe nada no mundo que possa simplesmente te aprisionar a ponto de você não conseguir ter uma noite de sono tranquila. A maioria dessas pessoas estão vivendo de passado. Estão depressivas, estão doentes, simplesmente por estar vivendo de passado. Isso é muito triste, gente. Então, qual que é o meu convite? Eu não sei qual é a sua religião. Eu não sei o tamanho da sua fé, o tamanho da sua crença em Deus. Mas confesse os seus pecados. Traga a público, peça perdão, se perdoe, se dê uma chance. Jesus morreu na cruz por você. Você acha mesmo que ele morreu na cruz por você, para você viver essa vida mais ou menos que você está vivendo? Você acha mesmo que você é filho de Deus? E ele te fez exatamente para viver essa vida que você está vivendo? Nós fomos feitos para mais. Na palavra diz,
vocês farão coisas maiores. Olha quantas coisas Jesus fez e ele fala: vocês farão coisas maiores. Quando Jesus veio, ele fez grandes coisas. E nós temos a capacidade de fazer coisas maiores. Mas, se a gente não decidir ter uma vida plena, ter uma vida correta, ter uma vida de busca, ter uma vida de intimidade com Deus, a gente não vai alcançar essa plenitude na vida. Então, eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, eu não sei o que é que tira o seu sono. A única coisa que eu sei é: tem solução. Se pergunta, busca, cava, faz uma higienização no seu coração. Abandona esse vício. Abandona toda e qualquer coisa que não te leva para frente. Para de alimentar aquilo que não te leva para frente. Para de alimentar isso. Então eu te convido nesse dia de hoje, meu irmão. Eu não sei o que te aflige, eu não sei quais as suas questões, não sei. Mas para tudo nessa vida tem jeito. Tudo. Para tudo nessa vida tem jeito. A única coisa que não tem jeito é a morte. Enquanto você respirar, tem jeito. Então se cuida. Vai fazer uma caminhada. Vai conversar com alguém. Se você é católico, vai confessar. Se você não é católico, vai confessar seu pecado a alguém. Confessa seu pecado ao Senhor. Tira esse edifício que você carrega nas costas. Se dê o direito de ter um sono digno, uma noite de sono em paz. Reze o salmo de Daniel, de Davi, né? Deito logo, pego no sono, porque aquele que me guarda é maior. Gente, você é filho, imagem e semelhança do Deus vivo. Aquele que te guarda é muito maior. A quem temerei? Se o Deus que me enviou, ele é maior que tudo. Eu sei que no mundo de hoje, as pessoas estão nem aí para a religião, mas confia, tenha fé. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Não faz sentido você viver uma vida de qualquer jeito. Não foi para isso que ele nos mandou. Então, o meu convite para você no dia de hoje é que você reflita sinceramente sobre isso. Como você está vivendo a sua vida? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem cuidado do seu corpo. A gente fala aqui muito de como que a gente está alimentando a alma. Como que você está alimentando o seu corpo? Como que você está cuidando do templo do Espírito Santo? Uma alma forte, gente, não habita num corpo fraco. Se cuida. Se cuida. Cuida do que você come. Faça uma caminhada, faça um exercício. Decida mudar essa vida sua agora. Decida ter noites de sonos dignas e plenas. Se cuida. Faça um exercício físico. Se alimente bem. Se perdoe. Jesus morreu na cruz por você. E o perdão foi feito para ser dado. Então, esse é o convite. Se você algum dia seguiu o banquete da loucura, se você caiu no convite da loucura, por favor, cessa com isso imediatamente. Não existe nenhum pecado nesse mundo que não mereça perdão. Nós somos pecadores. E Deus, se você pedir, se você suplicar, Ele vai perdoar os seus pecados.
Se permita viver uma vida leve, uma vida sem culpa, uma vida sem coisas encobertas. Se permita. Deus não te fez para estar perambulando por aí. Deus te fez para ser governante da sua vida. É Ele. Ele foi o Deus. Ele foi rei. Você é filho do rei. Se comporte como tal. Toma posse e se comporte como tal. Então, meu convite para você nesse dia é que você leia de novo esse capítulo com bastante calma. Pega o versículo que faz sentido para você, ore durante o dia. Não deixe de fazer isso, gente. Pode parecer bobagem, não deixe. E o mais importante, passa para frente, ensina para outras pessoas. Converse sobre isso. Conheça sobre isso. Não tenha medo. Que possamos realmente usar a Bíblia como instrução. Porque aqui, gente, tem uma história de um povo que já viveu essa vida. Eles já estiveram aqui. Eles já pecaram, eles já erraram. Eles já viveram tudo isso que nós estamos vivendo. E isso aqui é praticamente um manual de instrução. Eles contam as histórias deles. Então, a gente pode aprender com a história do outro. A gente não precisa ficar vivendo e sofrendo esse tanto. Simplesmente lê a história das pessoas que já passaram por aqui. Aprenda com elas. Seja inteligente. Seja sábio. Às vezes você não tem a solução, mas aqui tem. Porque eles já estiveram aqui. Esse é o nosso consolo. O problema é que dá trabalho. Dá trabalho. Então eu te convido. Se faz sentido para você, tudo isso que eu falei, compartilha, comenta. Manda para alguém que precisa ouvir. Se você tiver tempo, leia. Não tem problema a gente só fazer por aqui, tá bom também. Mas busque. Seja um caçador da sabedoria. Se permita viver uma vida plena, meu irmão. Porque foi para isso que a gente foi feito. Tá bom? Um lindo e abençoado dia para você. Que Deus te abençoe. Que derrama sobre você a graça do entendimento. E que você possa acabar com qualquer resquício de culpa, de falta de perdão, de qualquer coisa que te trava nesse dia. Que você simplesmente acabe, rompa com esse ciclo hoje. Tá bom? Um beijo para você, até amanhã, se Deus quiser.